A história do Êxodo é uma das mais conhecidas da Bíblia. É nela que a gente ouve falar da praga de gafanhotos, do rio que vira sangue, da abertura do Mar Vermelho e de outros tantos eventos que se preservam até hoje na memória judaica, cristã e até islâmica. Agora, e sobre a memória egípcia? Se essa história absolutamente extraordinária realmente aconteceu no Egito, por que os egípcios não escreveram nada sobre ela? Ou será que escreveram? Há um texto muito intrigante chamado Papiro de Ipuver, que tem sido apontado por algumas pessoas como sendo um relato egípcio da história do Êxodo, ou pelo menos de parte dela. Esse texto fala de servos que se afastam dos seus senhores, de pestes que se espalham por todo lado e até de águas que viram sangue. Mas será que esses paralelos são suficientes para conectar esse papiro com o Êxodo? Bom, é isso que a gente vai analisar nesse vídeo. Então, primeiro a gente vai ver exatamente o que é e o que diz o papiro de Ipuver, depois a gente vai comparar esse documento com o texto do Êxodo, e por fim a gente vai ver o que os egiptólogos hoje dizem sobre esse papiro no contexto, desse documento na história egípcia. E começando então pelo que é o papiro de Ipuver, o papiro de Ipuver é um texto que foi encontrado no Egito no século XIX e foi datado de meados do século XIII a.C. Ele foi escrito na língua egípcia antiga, em caracteres hieráticos, que é uma escrita cursiva diferente dos hieróglifos, e está conservado atualmente no Museu de Antiguidades de Leiden, nos Países Baixos. Esse texto é atribuído a um tal Ipuver, que teria se dirigido à majestade do Senhor de tudo e feito uma série de lamentações sobre a situação do Egito. Por isso, o papiro também é conhecido como Lamentações de Ipuver, ou Diálogo de Ipuver com o Senhor de Tudo. E o contexto narrativo, então, é esse, É um homem que lamenta a realidade caótica do reino diante de um tal Senhor de Tudo, que talvez seja uma referência aqui a um deus, ou mais especificamente ao faraó, que não deixa também de ser um deus ali no contexto do Egito Antigo. Bom, e o que diz esse homem, Ele diz muita coisa, o texto na verdade é bem longo, mas resumindo, o que ele diz é o seguinte, que há transgressão por todos os lados, os trabalhadores se recusam a fazer o seu trabalho, os guardiões, aqueles que deveriam proteger, estão pilhando os bens alheios, as mulheres estão inférteis, os pais veem os filhos como inimigos, o Nilo transborda, mas ninguém trabalha a terra, os poderosos não são mais respeitados e os ladrões estão ficando ricos, pestes se espalham pela terra, sangue corre por todo lado, os mortos são jogados no rio e as águas do rio se tornaram sangue, os portões, as colunas e as muralhas estão queimadas, os navios do sul naufragam e as cidades do norte ficam desertas. Quando o sábio fala, ninguém escuta, o nobre não é respeitado e o filho da senhora é tratado como filho da serva. Pedras preciosas estão no pescoço das servas, enquanto as donas da casa não têm o que comer, estrangeiros invadem o Egito e os verdadeiros egípcios desapareceram. Tudo é ruína. As árvores caíram, falta carvão, madeira e comida. As crianças amaldiçoam o dia do seu nascimento, há um barulho incessante na terra, os corpos embalsamados estão expostos a céu aberto, os homens que usavam roupas finas estão sendo espancados nas ruas, as escravas falam demais enquanto as suas senhoras não podem falar, não há mais lembrança do gosto da boa comida, os filhos dos nobres são esmagados contra a parede, os animais choram e o gado lamenta o estado da terra, os depósitos estão vazios, os segredos dos mágicos estão sendo revelados, o rei foi deposto pela plebe, os covardes tomaram a terra dos valentes, o Egito foi privado da realeza por homens sem lei, as pirâmides foram esvaziadas e os palácios também. E por aí vai, Eu só citei aqui alguns pontos das 7 primeiras partes desse texto. São 12 partes ao todo. Mas isso aqui já basta para dar, assim, uma imagem geral, o teor do papiro de Ipuver. Para quem quiser depois, o texto completo do papiro de Ipuver em inglês vai estar disponível no link na descrição do vídeo. E se você não tiver muita facilidade com o inglês, você pode usar um tradutor automático, aí, como o do próprio Google Chrome, do navegador, para quebrar um galho. E já que a gente abriu esse parênteses, deixa eu aproveitar também para agradecer a Insider, que tem apoiado o canal aqui de forma muito importante. A Insider, para quem não sabe, é quem produz essas camisetas Tech, por exemplo, que não desbota, não precisa passar, tem tecnologia anti-odor, são camisetas muito confortáveis mesmo, e os outros produtos também da Insider são excelentes. E eu vou deixar então o link da Insider na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, e vocês podem colocar lá o cupom ESTRANHA12 para conseguir 12% de desconto. Então, mais uma vez, obrigado aí a Insider, e vocês estão assistindo depois, deem uma passadinha lá, que vale muito a pena. Mas voltando aqui para a nossa análise, como que isso tudo se compara com o texto bíblico?
Então, antes de considerar algumas semelhanças e diferenças, vale a pena a gente relembrar aqui a história narrada ali no Êxodo. Segundo esse livro, né, que é o segundo livro da Bíblia, os israelitas tinham sido escravizados no Egito e Moisés foi escolhido por Deus para libertar esse povo. Nesse processo, segundo o texto, Moisés foi enviado até o faraó para convencer o faraó a deixar o povo sair do Egito. E a estratégia para conseguir esse convencimento era basicamente mostrar para os egípcios que o Deus dos israelitas era absolutamente poderoso e que se o povo não fosse libertado, a coisa ia ficar feia para os egípcios. E para mostrar que esse Deus era absolutamente poderoso, Moisés e o seu irmão Arão foram capacitados por Deus, segundo o texto, para fazer uma série de sinais. Primeiro, Arão transformou uma vara em uma serpente, só que os mágicos egípcios também conseguiram imitar esse sinal. Então, na sequência, Arão estendeu a vara sobre as águas do Egito e as transformou em sangue. Mas os mágicos egípcios também conseguiram reproduzir essa proeza. Depois, Arão tocou novamente as águas do Egito com a vara e fez uma quantidade enorme de rãs subir e cobrir a terra, mas os mágicos egípcios também conseguiram fazer isso. E aí Arão foi e tocou o chão com a vara e invocou uma infestação de mosquitos. E aí isso os mágicos não conseguiram reproduzir. E foi então que eles perceberam que havia de fato, segundo o texto, um dedo de Deus, a presença de um Deus poderoso apoiando os israelitas. Mas mesmo depois desse sinal que convence os mágicos egípcios ali, o texto diz que Yahvé, o próprio Deus dos israelitas, continuou endurecendo o coração do faraó, impedindo o faraó de deixar o povo sair do Egito, e o próprio Yahvé, o próprio Deus, lançou também uma série de pragas a mais ali sobre o Egito, como por exemplo uma praga de moscas, depois uma peste sobre os animais, depois Moisés e Arão lançaram cinzas de forno no ar, e esse pó fino das cinzas provocou tumores e úlceras nas pessoas e nos animais. Depois Moisés estendeu a vara para o céu e fez chover pedra e fogo no Egito. Depois ele também estendeu a vara de novo e invocou uma nuvem de gafanhotos. Depois uma escuridão espessa cobriu a terra. E por último, o próprio Deus, Yahvé, passou a meia-noite pelo Egito, matando todos os primogênitos dos egípcios, desde o primogênito do faraó, passando pelo primogênito das escravas e até o primogênito dos rebanhos. Nessa situação, só os primogênitos dos israelitas, e dos animais dos israelitas é que se salvaram, porque eles marcaram as suas casas com sangue de cordeiros ritualmente abatidos, e Yahvé, vendo essas marcações de sangue, passou direto por essas casas, E claro, esse é o episódio que fundamenta a Páscoa na cultura judaica, que é quando Yahvé poupa os israelitas passando direto ou passando por cima, que é Pessar em hebraico, que é o nome da Páscoa em hebraico, passando por cima então da casa dos israelitas. Bom, e depois de todos esses sinais, conhecidos tradicionalmente como as 10 pragas do Egito, o povo começa então a se retirar finalmente daquela região. Moisés abre o Mar Vermelho, os israelitas atravessam, depois Moisés fecha o Mar Vermelho, afogando o exército do faraó que vinha logo atrás, e assim, como diz o texto, Yahvé salvou Israel da mão dos egípcios. Bom, mas beleza, Quais são os paralelos exatamente, então, entre o papiro de Puvert e essa narrativa bíblica? Então, geralmente as pessoas que apontam uma relação histórica entre esses dois textos, o papiro de Puvert e o Êxodo, chamam a atenção para as seguintes coisas. Primeiro, no Êxodo, os israelitas que tinham sido escravizados estão abandonando essa condição, e no papiro egípcio há referência também a trabalhadores não fazerem mais o seu trabalho e a servos que são insubmissos. No Êxodo, as águas do Egito, em geral, viram sangue, e no papiro de Puvert, o rio, o próprio Nilo, vira sangue. No Êxodo também é dito que choveu fogo do céu, e no papiro é dito que as colunas, os portões e as muralhas estão queimadas. No Êxodo, há morte por todo lado, no papiro também. No Êxodo, a peste sobre a terra, no papiro também. No Êxodo, a chuva de pedras quebra árvores e estraga parte da colheita. No papiro também árvores foram arrancadas e falta alimento na terra. E por fim, tanto no Êxodo quanto no papiro, é dito que o Egito está arruinado. Então, de fato, há várias semelhanças, isso é inegável, mas mesmo reconhecendo essas semelhanças, algumas questões ainda precisam ser respondidas. Por exemplo, essas semelhanças são suficientes para confirmar que há uma relação histórica entre esses dois textos?
E se há uma relação histórica entre eles, qual é essa relação, né? São dois textos independentes falando da mesma coisa, ou um pode ter, por exemplo, sido baseado no outro. Ou então, caso não haja uma relação direta entre eles, como explicar, né, essas semelhanças? Vamos começar então analisando melhor os paralelos, né, que eu citei agora há pouco. E a primeira coisa que é importante fazer aqui é dizer que o texto das Lamentações de Pulver é longuíssimo, né? A quantidade de coisas que ele lamenta vai muito além das que tem paralelo com as 10 pragas do Egito, né? São centenas e centenas de situações. Então, ao comparar algumas das suas passagens com o texto do Êxodo, é importante ter dimensão de quão seletivo é esse exercício. A quantidade de diferenças entre os textos é incomparavelmente maior do que a quantidade de semelhanças. O que dizer, por exemplo, do fato de que o papiro egípcio fala de estrangeiros entrando no Egito e não o contrário? Ou da ideia de que as pirâmides estão sendo pilhadas, os pais se voltam contra os filhos, os irmãos atacam uns aos outros, o rei é deposto pelo povo, os escribas estão sendo mortos e os seus escritos estão sendo apagados, o sábio não se distingue do tolo, os segredos dos reis do Alto e Baixo Egito estão sendo expostos, os símbolos do deus Ra não estão sendo respeitados, o homem que não podia comprar um barco agora tem uma grande frota, o homem que não tinha uma caixa agora tem um rico sarcófago, as senhoras que eram ricas agora vendem suas crianças para ter onde dormir. Enfim, o que essas lamentações tem a ver com o Êxodo? Talvez alguém poderia até argumentar que as 10 pragas teriam provocado esse caos mais generalizado, né, descrito de forma mais extensa, então, no papiro de Pulver. Mas por que a gente escolheria justamente esse episódio descrito na Bíblia para explicar a situação lamentada pelo Ipuver? Por que não uma guerra qualquer ou qualquer outro catalisador de desastre, né, ou combinação de fatores? O problema é esse, né? As lamentações de Pulver, na verdade, são bastante genéricas. O texto não menciona israelitas nem nada parecido, não menciona um povo escravizado saindo da terra, não menciona personagens a quem são atribuídos feitos espetaculares, como os de Moisés e Arão, não menciona abertura nem fechamento de mar nenhum. Então, assim, esses paralelos que poderia haver de forma mais clara, né, não acontecem entre os dois textos. E os paralelos que de fato existem ali entre esses dois textos são coisas bem menos específicas do que a gente poderia esperar, né? Por exemplo, a questão do rio de sangue, que é uma das mais citadas quando se propõe a comparação entre o papiro de Pulver e o Êxodo, é uma imagem que pode remeter tanto às cheias desastrosas do Nilo, que deixavam o rio vermelho por causa da terra arrastada para as águas, ou então poderia remeter ao sangue dos mortos lançados no rio, né? Já que é citado isso logo antes da passagem que fala sobre o rio de sangue, é dito que os mortos estão sendo lançados no rio, né? Enterrados, entre aspas, no rio. Além disso, né, a menção à praga sobre a terra também é bastante genérica, né? Pragas assolaram o Egito antes, durante e depois dos tempos bíblicos. Os portões, colunas e muralhas queimadas, mencionadas no papiro de Pulver, também passam longe de serem evidência necessária de que de fato choveu fogo sobre o Egito. Essas estruturas podem se queimar em incêndios acidentais, sabotagens, guerras ou quaisquer outros motivos, de novo, genéricos. E o mesmo se aplica também à falta de alimento, que não requer nenhuma chuva de pedras para ser explicada. O mesmo se aplica à alta mortalidade, descrita no papiro de Pulver, que também não tem como causa necessária pragas específicas, né, nem produção de tumores e úlceras a partir de cinzas de forno, né, como é mencionado lá no Êxodo, e muito menos precisa de ser explicada também como resultado de uma visita exterminadora de um deus. Pelo contrário, né, o texto egípcio menciona outras causas mais genéricas, de novo, para essas mortes, que são invasões, revoltas, doenças, fome e por aí vai. E outra coisa, né, como eu disse lá no início do vídeo, o papiro de Pulver é um texto datado do século 13 a.C. O Êxodo não é um evento confirmado histórica nem arqueologicamente, então a gente teria que recorrer aqui a datações tradicionais, né, não acadêmicas, para comparar a data dele com a do papiro de Pulver. E as datações tradicionais do Êxodo variam do século XVI ao século XIII a.C. Né? São Jerônimo, por exemplo, no quarto século sugeriu o século XVI, e a tradição rabínica costuma apontar para os séculos XIV
ou 13. Então, assim, a princípio, considerando essas datas, seria possível sim que os dois textos se referissem a uma mesma situação histórica. O problema é que o consenso absoluto entre os egiptólogos hoje é que, apesar de o papiro em si, né, o objeto que está lá no Museu de Leiden, ter sido datado do século XIII, o texto que ele preserva, né, a composição literária que ele preserva, surgiu provavelmente muito antes, na 12ª dinastia egípcia, ou seja, nos séculos 20, 19 ou 18 a.C. Então, se os egiptólogos estiverem corretos nessa datação, o papiro de Ipuver não poderia fazer referência aos eventos do Êxodo, a não ser, claro, que toda a cronologia antiga seja colocada em questão, que é o que um artigo criacionista, por exemplo, que eu encontrei durante a pesquisa propõe, ou então, né, outra forma de solucionar esse problema que eu encontrei na internet é que o papiro de Ipuver seria uma profecia das 10 pragas do Egito. Agora, existem ainda mais problemas, na verdade, para essa identificação dos eventos do papiro egípcio com os do Êxodo. É que o papiro de Ipuver, na verdade, não é o único texto egípcio desse gênero. Há pelo menos 2 outros documentos egípcios que falam de situações absolutamente caóticas, né, de uma ruína absoluta do Egito, e eles são situados, cada um deles, em períodos diferentes. As Profecias de Neferti, por exemplo, é um texto de data incerta que fala de um sábio chamado Neferti, que anuncia uma série de calamidades sociais, naturais e religiosas que aconteceriam no reino de Seneferu, no século 26 a.C. E as Lamentações de Kakeper-Hasseneb é também um texto de data incerta que fala de um cenário totalmente desastroso, com a terra se tornando deserto, a justiça sendo desprezada, a transgressão alcançando a morada dos poderosos, o culto dos deuses sendo negligenciado, todo o povo sofrendo, os comandantes sendo comandados, os sábios não entendendo nada, e por aí vai. Né? Todos esses textos parecem fazer parte de um mesmo gênero literário egípcio que não tem exatamente um objetivo histórico, mas um objetivo retórico. Né? É isso que conclui a maioria dos egiptólogos hoje. Os primeiros egiptólogos que estudaram o papiro de Ipuver, na virada do século XIX para o século XX, imaginaram inicialmente ali que o papiro poderia ser um testemunho da instabilidade política e até ambiental do primeiro período intermediário da história egípcia, né, os séculos 22 e 21 a.C. Mas com o avanço da egiptologia de uma forma geral e com o avanço dos estudos dedicados especificamente a esses papiros e ao papiro de Ipuver, um novo consenso acadêmico se formou e permanece até hoje, que é o de que os textos das Lamentações de Ipuver não remete a nenhum período histórico particular. Na verdade, é mais provável que ele represente uma peça de propaganda faraônica. O que ele faz é pintar um cenário absolutamente caótico, desgovernado, para defender a necessidade e a legitimidade de uma monarquia todo-poderosa, capaz de reestabelecer e manter a ordem, a verdade e a justiça, restaurar e manter Ma'at, como diziam os egípcios. Nesse sentido, um egiptólogo de Cambridge, chamado Toby Wilkinson, diz o seguinte no seu livro A Ascensão e Queda do Antigo Egito: as Lamentações de Ipuver seguem os passos das antigas profecias de Neferti, uma imagem elaborada e vívida de caos absoluto e turbulência social fornece o pano de fundo literário sobre o qual o firme governo do rei poderia ser justificado como necessário e até beneficente. E antes do Toby Wilkinson, uma egiptóloga da Universidade Hebraica de Jerusalém e da Universidade de Chicago, que é a Miriam Lichtenstein, já tinha argumentado que, abre aspas, as profecias de Neferti e as lamentações de Ipuver tratam do mal como um fenômeno social e sua solução é a tradicional. Um rei forte é o garantidor da harmonia. Além disso, ela também já tinha sugerido que, abre aspas, as Lamentações de Ipuver não apenas não têm qualquer relação com o distante primeiro período intermediário, como também não derivam de qualquer outra situação histórica. Ela é a última, a mais completa, a mais exagerada e, por isso, a menos bem-sucedida composição sobre o tema ordem versus caos. Seguindo esse consenso também, o egiptólogo Ian Shaw, no Manual de Arqueologia Africana, publicado pela Universidade de Oxford, concluiu que, abre aspas, seria perigoso tratar quaisquer desses textos, e aqui ele se refere às Lamentações do Reino Médio, entre as quais ele inclui as Lamentações de Ipuver, como se eles fossem documentos históricos
factuais. Então, concluindo, considerando o consenso acadêmico atual, o papiro de Ipuwer registra um texto mais antigo do que qualquer data imaginável para o Êxodo da Bíblia, e mais do que isso, ele não faria referência, na verdade, a nenhuma situação histórica particular. Em vez disso, o que ele faz é evocar, por meio de centenas e centenas de imagens, um cenário absolutamente indesejável, principalmente para as elites egípcias, que poderia se aplicar a qualquer momento de crise ou de rumores de crise. Esse cenário inclui os nobres sendo tratados como pobres, os estrangeiros prevalecendo sobre os pátrios, os locais sagrados sendo profanados e até a natureza sendo contaminada. É um texto com um escopo realmente muito mais amplo do que a narrativa das pragas do Êxodo e que, na maior parte, não tem correspondência com o texto bíblico. E quando tem, essas correspondências são superficiais demais para indicar qualquer relação direta entre os textos. Como eu disse, o papiro de Ipuwer está disponível em inglês, no link que eu vou deixar aí na descrição, e eu recomendo que você mesmo vá lá e faça a sua leitura. É um texto um pouco difícil, mas vale a pena o esforço. As referências acadêmicas consultadas para esse vídeo também estão na descrição aí. E é isso. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Falou!